amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse período de quarentena, que estamos reclusos em nossas casas, mas graças a Deus que nós temos aí as redes sociais, temos os canais de YouTube para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Não é porque estamos limitados sem poder estar no templo como nós gostamos de estar intensamente, que nós não vamos deixar, ou que nós vamos deixar de fazer a obra de Deus, de aprendermos da Palavra, de crescermos no conhecimento. Muito bem, esse vídeo é o vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todas as semanas nós estamos aqui fazendo um comentário sobre um dos temas da revista publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é essa revista aqui, não é? Me permitam corrigir, no vídeo passado eu falei de março, abril e maio, né? Mas já é o segundo trimestre, estudamos janeiro, fevereiro e março. Essa revista agora é abril, maio e junho, então consertando o que falamos no vídeo anterior. Então, meus queridos, nós comentamos toda semana uma lição desta lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre nós estaremos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um estudo sobre a carta aos Efésios. O nosso pastor Douglas, que está comentando essa revista, pastor Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus no Distrito Federal, é quem está comentando. E toda semana nós então fazemos um comentário, e esse comentário nós distribuímos ele em 10 tópicos que tem a finalidade de ampliar o que você já estudou, de produzir de repente uma nova ideia e também reforçar e corroborar tudo aquilo que o nosso autor da lição também já tem feito aqui na lição. Então esta é a nossa configuração de comentário, Nós comentamos a lição em 10 tópicos, então só quando não é possível construir os 10 tópicos, raramente isso aconteceu, mas a gente em todas as lições tenta comentar. Se você não é inscrito ainda no canal, aí embaixo tem para você se inscrever, se inscreva, ative aí o sininho para você receber todas as notificações, tem uma mãozinha assim, não esqueça de dar o like aí antes, e você vai estar colaborando para que esse vídeo se perpetue, e você está demonstrando a relevância do vídeo. Ok, meus queridos, então hoje nós vamos já estudar a lição número 3. Estudamos na primeira lição uma abordagem assim superficial, sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Na segunda lição estudamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo e hoje vamos estudar sobre eleição e predestinação, que é a nossa terceira lição a ser comentada nesse trimestre. E o vídeo faz muito bem, porque nós não estamos podendo ir à escola bíblica dominical, então você estuda em casa, pegue a sua revista e vamos então estudar a Palavra de Deus. Título da lição para lição número 3 para 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. O texto áureo nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam
e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 12. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nossa lição, irmãos, ela tem um comentário muito rico, dispõe de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aí vem a eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível, a nova vida dos eleitos. O segundo tópico vai tratar sobre predestinados para filhos de adoção. Vai falar sobre predestinação, sobre filhos por adoção e os privilégios da adoção. E o terceiro ponto, ou terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. Bom, e predestinação e o amor. A lição também tem aí subsídio didático-pedagógico para os professores, a síntese de cada tópico e o subsídio teológico. Tem um comentário rico e vasto que eu recomendo que você leia toda a lição. Agora eu vou discorrer sobre os 10 tópicos que nós montamos, que vão estar, claro, né, irmãos, ancorados no comentário da lição. Eu vou sempre aqui respaldando dentro da lição, a menos que tenha algum tópico novo dentro da criatividade, ok? Então, título da lição: eleição e predestinação. O que seria eleição? Eleição, nós vamos guardar uma única palavra, irmãos, que é a escolha. É esta capacidade soberana de Deus de escolher quem Ele quer para fazer a obra que Ele quer, não é? E do jeito que Ele quer. Então, o Senhor elege, não é? Ele busca, Ele traz para junto de si, não é? Muito bem. E predestinação, já diz aqui, tem um prefixo pré, não é? E destinação, que é um destino previamente ciente da parte de Deus, que nós chamamos isso de presciência, ou seja, a capacidade de Deus, quando faz todas as coisas, Ele já sabe o resultado final. Então, eu leio um livro e não sei o resultado final da história, mas Deus, Ele conhece o início e o fim da história. Não há nada que aconteça neste mundo que vá surpreender Deus. Não há nada que você possa fazer, que você possa construir, que vá causar um susto em Deus, que vá causar uma decepção ou que vá causar uma surpresa em Deus. Ninguém pega Deus de surpresa, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo é o mesmo hoje, né? Ontem, hoje e eternamente. Então, Ele está no começo, está no fim da história. A história, para Ele, é um eterno presente. Então, eleição é a escolha. E predestinação é um destino, não é? Que já está, então, predeterminado. Ok. Então, meus queridos,
Nós anotamos aqui, para irmos tratando esse assunto por parte. Primeiro, eleição divina em Cristo ou nele. Na lição passada nós comentamos alguma coisa nesse sentido. Eu vou apenas encontrar no texto aqui da nossa leitura bíblica em classe alguns pontos que já estão, inclusive, aqui marcadinhos, né? Se você abrir aí a sua lição, que é Efésios 1, versículos 4 a 12, veja como Paulo diz: como também nos elegeu nele. Depois nós vamos ver no versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem, ou seja, em Cristo. Também nós vamos ver o versículo 10, que diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. No versículo 11, nele, ou seja, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança. E no versículo 12, que é o versículo final, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Eu quero chamar a atenção, como nós chamamos na lição passada, sobre as muitas vezes que aparece na carta de Paulo, ou nas cartas de Paulo, as muitas cartas, atribui-se a Paulo pelo menos 13 cartas, aí no Novo Testamento, você vai ver muito essa expressão, ele dizendo nele, por ele, com ele, em Cristo, não é? Então você vai ver muito isso. Por quê, irmãos? Tudo que Deus faz por nós, faz olhando para Jesus. Anote essa frase, que ela é muito interessante. Tudo que Deus faz por nós, faz olhando para Jesus. Por quê? Foi o sacrifício vicário de Jesus que viabilizou, irmãos, que tornou possível essa interação, esse contato, esta comunhão, esta comunicação entre o Deus Santo, Santo, Santo e o homem pecador, 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 né? Então, em Cristo, a eleição, essa escolha divina, ela tem a ver com Cristo que está no meio desse sacrifício. Bom, mas nós fomos eleitos, né? Diz aqui que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas também nós vamos ver que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Então, todas essas coisas estão conectadas em Cristo, não é? A eleição divina em Cristo. Esse é o primeiro ponto. O primeiro tópico, bem no iniciozinho dele, está dizendo assim: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Isso tudo, irmãos, nós vamos estar explicando bem direitinho. Não quer dizer que Deus separou um grupo que é para ir para o céu, para a salvação, separou outro grupo para ir para o inferno. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que tudo isso é tratado porque Deus tem ciência do futuro. Quando, antes de o mundo existir, Deus já sabia aqueles que seriam salvos e os que não seriam salvos. Sabia como? Porque Ele sabe o futuro. Então, meus queridos, eleição divina em Cristo. Nós podemos dizer então que essa eleição divina, ela é cristocêntrica. Vamos ver também o tópico 1 e subtópico 1, que tem também alguma coisa aqui. Diz assim, lá embaixo, a eleição, vamos lá. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, ela assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, nós só temos essa eleição nele, em Cristo. Sem Cristo, nada feito.
Segundo lugar, irmãos, eleição divina desde a eternidade. Está aqui no nosso texto áureo, eu vou até deixar aqui essa observaçãozinha, né? Texto áureo, para lembrar depois aqui onde nós escolhemos, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E lá no tópico 3 da lição, vamos aproveitar a lição, tópico 3 e o subtópico 2, nós estamos no segundo ponto, subtópico 2, lá onde tem predestinação e o amor, diz assim: antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aí você pode ler 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Não tem muito o que nós comentarmos aqui. Esta eleição, então, ela ocorre em Cristo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, desde a eternidade. Antes que eu existisse, antes que você existisse, antes que fosse criado o Sol, a Lua, o planeta Terra, as árvores, os animais, aquáticos e terrestres, enfim, toda a criação, antes de tudo isso, a eleição divina já estava no coração de Deus e elaborada. Terceiro lugar, nós vamos aprender também outro ponto muito interessante, irmãos, é que esta eleição divina, ela tem o fim na santidade, ou seja, a finalidade da eleição é a santidade, ou você pode anotar, eleição divina para a santidade. Por que Deus nos elegeu? Não é? Então nós vamos ver aqui, para que fôssemos santos. Tópico 1, subtópico 3 e 4, diz assim: vida santa e irrepreensível. Olha só, Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, conforme Efésios 1 e 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que é santo, significa separado do pecado. 1 de Pedro 1, 15 e 16. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Então, meus amados, nada que Deus faz é sem finalidade. Nem o coronavírus aí que veio, e isso acontece com a permissão de Deus, eu tenho certeza absoluta, não é? Eu estou aqui listando em casa, eu acho que já vão uns 10 pontos, que são as lições que eu estou aprendendo com a crise do coronavírus. Porque a crise, ela pode ser ruim para umas pessoas e boa para outras, né? Quando a crise nos faz fazer uma nova leitura da nossa vida, uma reformulação dos nossos conceitos, irmãos, e melhora, não é, o nosso estado de maturidade, de crescimento espiritual, de descoberta de Deus, glória a Deus pela crise. Não é? Sem a crise, nós muitas vezes não aprendemos as lições de Deus. Então eu estou em casa, estou sendo impedido, né, de abrir as nossas igrejas para o culto conforme a normalidade, por determinações dos governos, né? Nós temos que obedecer às nossas autoridades, mas em casa nós estamos aprendendo. E se o templo um dia se acabar? A gente não pode deixar de ser crente, nem deixar de aprender de Deus. Então, irmãos, eu, quando voltar, né, a ministrar na igreja, não sei se um culto vai dar, porque eu vou explanar tudo que eu aprendi nesta crise, né? Então, meus queridos, Deus não faz nada sem um propósito. Então, quando Deus nos elegeu, quando nos separou, nos escolheu, escolheu para a santidade. E eu sempre ensino isso, santidade em dois aspectos.
Santidade no sentido de você ser separado do mundo para Deus, ou do pecado, não é, para a santificação, das trevas para a luz, não é, do mundo para o reino de Deus. Isto é um aspecto da santidade. O outro é a santidade que nos separa para uma missão. Então a igreja está aqui para se guardar do mundo, não é, para primar pela sua conduta e também para cumprir uma missão. A igreja não está na terra para ficar em uma redoma fechada, isolada, não é, procurar um monastério e a gente ficar lá como um monge trancado, longe de tudo. Não, Deus não tem isso para a igreja, né? A igreja deve ser como o peixe do mar, que está no mar, o mar é salgado, mas o peixe não fica salgado. Então, estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo e estamos com uma finalidade. Esta eleição divina, então, ela visa a santidade do povo de Deus. Espero que até aqui esteja claro para os irmãos. Quarto lugar, irmãos, eu enumerei aqui, eleição aberta a todos os que creem. Tópico 1 e subtópico 2, vamos lá. Diz assim, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? 1 Timóteo 2, 4 a 6, me parece que é lá que fala, né, que Deus, Ele tem prazer e Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, torna-se uma realidade para cada pessoa essa eleição, de acordo com o seu prévio arrependimento. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Então, meus queridos, nós não entendemos que Deus chegou lá na eternidade, Ele separou o grupo que vai ser lançado no inferno e separou o grupo que vai para o céu, e esse grupo aqui não pode vir para cá, esse daqui não pode ir para lá. Nós não acreditamos assim. Nós cremos que Deus, quando Ele elege, e a predestinação, nós vamos tratar daqui a pouco sobre isso aí, isto tudo está fundamentado na presciência de Deus. Não quer dizer que Deus embarreira ninguém, eu quero, e Deus diz eu não quero. Não, isso não tem fundamentação bíblica. Ou então, como é que Deus quer que todos os homens se salvem? Ele vai barrar que alguém seja salvo. Então, nós não acreditamos nessa teoria, nesse modelo de doutrina. Então, a eleição está aberta a todos os que creem. Olha lá o tópico 3 e subtópico 1, que diz assim, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Vamos ver lá Atos 17 e 30. Então, nós vemos aqui, é o desejo de Deus. Então, esta eleição aberta a todos os que creem. Está aberta a todos os homens. São todos os homens que vão? Não. Por quê? Não vão porque não são todos que creem. Nós pregamos o Evangelho, existem pessoas que não querem saber de Jesus, não querem saber do Evangelho, não querem saber de igreja, não querem saber de nada. Então, pelo grupo que trabalha conosco na igreja, a gente já consegue perceber, né, pessoas que às vezes têm o título de crente, mas só de nome, não tem nenhum compromisso com a igreja, nenhum amor para com a obra de Deus. E esse período de quarentena tem revelado muito, né? Os fiéis, irmãos, continuam indo à igreja orar, eles continuam lá entregando seus dízimos, suas ofertas, como se tudo estivesse na normalidade. Óbvio que ele não vai estar em todos os cultos, mas ele não esquece da igreja, chora porque deseja estar na igreja, né? Um crente verdadeiramente salvo no Senhor, eleito no Senhor. Mas essa porta está aberta a todos os que creem. Quarto lugar, eleição fundada no amor, na iniciativa
e na soberania divinos. Amor, iniciativa e soberania divinos. Eu reuni logo aqui um pacote. Então, irmãos, esta eleição ela é fundada no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Não há uma criatura que Deus não ame. Deus não me ama mais do que ama um pobre pecador que está jogado na sarjeta, do que o bêbado que está lá vomitado na calçada. Deus não aprova a sua atitude, os seus atos, os seus hábitos, mas Deus o ama. Deus não me ama mais do que ama aquele presidiário, que está lá numa prisão de segurança máxima pelo alto teor de periculosidade dele, mas Deus o ama também. Ele é uma criatura de Deus. Então Deus amou todas as coisas. Deus amou os animais, amou as árvores, amou o planeta. Tudo que Deus fez em amor. Se isso, irmãos, entrasse na nossa cabeça, parece que nós estamos sacudindo Deus, fazendo esforço para que Deus ame mais. Deus não vai nem amar mais, nem amar menos, porque Ele é um Deus imutável. Você pode fazer a maior raiva do mundo ao Espírito Santo, você pode. Deus, Ele é inabalável. Ele não vai te amar mais hoje do que amou ontem. Ele não vai te amar mais hoje porque você está firme e amanhã você vai tropeçar. E Ele não vai te amar. Ele sempre vai te amar. Ele vai reprovar o pecado leva para o inferno, é claro, mas Deus não se demove do seu amor. Então, queridos, essa eleição é fundada no amor, fundada também na iniciativa. É Deus que sempre tomou a iniciativa desde o Éden. Quando o homem pecou, se escondeu com a mulher Eva, mas Deus o procurou no jardim. Aquilo ali tem uma profundidade teológica, porque em todo tempo é Deus que nos procura. Aí alguém diz assim, mas eu estava lá no mundo, e aí eu falei assim, hoje eu vou à igreja e vou voltar. Fui eu. Foi o Espírito Santo que tocou no seu coração, que quebrantou você e fez você voltar novamente para a casa do Senhor. Então, toda iniciativa de benefício para com a humanidade, benefício para com a igreja, ela tem essa iniciativa em Deus. Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. Paulo já corta logo, não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é o homem que se levanta para buscar Deus, não é o homem que se voltou para Deus. Não, Deus sempre procurou o homem, é Ele que procura hoje e Ele vai continuar procurando o homem. E eleição também, irmãos, baseada na soberania divina. Amor, nós já sabemos o que é. Iniciativa, nós sabemos, é Deus que começa. E soberania é esta capacidade que Deus tem de fazer o que Ele quiser. O barro, porventura, vai se levantar e perguntar ao oleiro por que é que o oleiro está fazendo isso ou aquilo. Então, irmãos, eu falei em um vídeo passado aí, que a gente tem sempre aquela ilusão que a dimensão do outro lado é a mesma daqui. Essa dimensão que nós vivemos, física, carnal, limitada, é a mesma dimensão espiritual. E já tem gente aí que está preparando uma lista de perguntas que diz que vai fazer a Deus quando chegar lá em cima. E eu estava, não sei se fazendo uma caminhada, e uma voz disse para mim assim no coração, olha meu filho, se lá houvesse pelo menos a possibilidade de levantar os olhos assim, de olhar para Deus, já dê glória a Deus e aleluia. Nunca, irmãos, o homem vai questionar Deus. Deus, por que isso aconteceu assim? Tem gente dizendo que vai colocar Jesus no canto da parede, Ele é que te coloca no canto da parede, agora você coloca Deus. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quisesse pegar toda a humanidade, e lançar no inferno, Ele estaria certo, coberto de razão e continuaria santo, 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 santo. E os tribunais de Deus não são para se comparar com tribunais terrenos. Os paradigmas de Deus não são para se comparar com os nossos paradigmas. Os modelos de Deus são modelos diferentes dos nossos modelos e o seu padrão de justiça não é o nosso padrão de justiça.
É como aquela história daqueles homens que estavam, né, na praça e tudo, e foi aquele senhor, procurou uma turma e trouxe para trabalhar na fazenda, ajustou um valor com eles, depois foi buscar outros, né, ali meio-dia, depois 3 horas da tarde, se não me engano, não lembro bem os horários aqui, mas ele pegou alguns grupos em horários diferenciados. E quando foi no fim da tarde, ele pegou e pagou o valor para aquela turma que trabalhou de 5 às 6 da tarde, vamos dizer assim. Tinha gente que tinha entrado de manhãzinha, trabalhou até, vamos dizer, 6 da tarde, por aí. E aquele último grupo trabalhou só de 5 da tarde até 6 da tarde. Aquele homem deu um dinheiro para aquela turma, e quando chegaram os primeiros, que ele tinha prometido já antes que ia dar um dinheiro, deu um dinheiro, mas a turma ficou com raiva porque ele tinha dado a mesma quantidade a quem só tinha trabalhado 1 hora. E aí, não é? Aquele senhor diz assim: eu não posso fazer o que eu quero com o que eu tenho, e você está ofendido porque eu estou sendo bom para com ele, eu não estou te pagando o que eu ajustei com você. Aquilo ali, irmão, é quadro de soberania, de graça de Deus, né? Deus faz o que quer e nós não temos o que questionar, nem que perguntar, nem coisa nenhuma. Deus sempre está certo, nunca erra e sempre tem razão. Quinto lugar, eleição e os seus privilégios. Tem os privilégios, né, irmão? A eleição é maravilhosa. Olha o tópico 2 e subtópico 3, que mostra muita coisa aqui. Eu faço questão de ler para os irmãos. Esta eleição e, consequentemente, a adoção, que é quando Deus nos adota como filho, mas isso está contida dentro da eleição, né? Isso está contido dentro da eleição, a adoção. Então, diz assim: em Cristo, guarda essa palavra, em Cristo, nele. Primeiro, o Pai reconciliou-se com os homens. Primeiro, reconciliou-se com os homens. Segundo, em Cristo nós fomos adotados como filhos. Depois, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Recebemos um nome nele. Outro privilégio: Deus nos predestinou às bênçãos. Também nos deu um novo nome. Nos deu uma nova imagem, que é a imagem de Cristo. Também ele restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe outro privilégio, o direito de clamar Abba, Pai. É como se nós tivéssemos o direito de dizer papaizinho com o nosso Pai Celestial. Direito de ter intimidade com o Pai. E também passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E lá no final vai dizer que fomos transformados em filhos para o seu louvor. São privilégios, mas tem mais, irmãos. Vamos lá. No subsídio teológico tem ainda alguma coisa. Subsídio teológico, que é o número 2, né? Número 2. Então diz assim, que nós vamos ser transformados conforme a semelhança de seu Filho. Depois nós fomos chamados, fomos justificados, glorificados, fomos tornados santos e irrepreensíveis, adotados como seus filhos, redimidos para o louvor da sua glória, e que receberíamos o Espírito Santo e também uma herança, e seríamos criados também para realizar as boas obras. Irmãos, tudo isso que eu citei, consequência desta eleição gloriosa. Agora vamos falar um pouco da predestinação, que é esse destino que já estava aqui pré-estabelecido. Bom, primeiro eu anotei aqui, que é onde vai dirimir algumas dúvidas, é que nós somos predestinados em sua presciência.
O que é presciência, irmãos? É uma ciência antecipada. Ou seja, Deus, eu falei aqui no início da nossa aula, que ele já vê o futuro antes do começo, né? Ele já sabe a última página do livro antes de ler a primeira. Então, para Deus, é como se tudo que acontecesse, vamos imaginar essa revista aqui, e ele está aqui no eterno presente. Tudo que acontece aqui dentro, ele está vendo num eterno presente. Então, predestinados em sua presciência. Olha o subsídio teológico, vamos ver se é o primeiro ou o segundo. Subsídio teológico, nós estamos no ponto 6. Então, é o primeiro. Diz assim: portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Bom, mas eu queria só me prender a isso aqui, que essa predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio ou antecipado de Deus. Muito bem, então, predestinados em sua presciência. Sétimo lugar, predestinados para atender aos propósitos divinos para a igreja. Aqui eu quero esclarecer uma coisa. Todas as vezes, irmãos, que a Bíblia trata de predestinação, ela trata no plural. Ela não trata no singular, não fala, e eu fui predestinado, e ele foi predestinado, e ela foi predestinada, e tu foste predestinado. Não. Todas as vezes que esse termo aparece na Bíblia, ele aparece no plural, que significa esse grupo de pessoas que compõem a igreja. Então, quem está predestinado para a salvação? A igreja do Senhor. Eu chamo essa igreja de um grande navio. Se você estiver dentro do navio, esse navio ele vai caminhando para o céu. A igreja vai caminhando para o céu. Ela está predestinada a ir morar no céu. Agora a questão é se você faz parte da igreja ou não faz parte da igreja. A questão é se você está dentro do navio ou se você pulou fora do navio ou não entrou no navio. Se você não entrou no navio ou pulou fora do navio, o navio vai chegar, mas você não vai chegar. Então, quem está predestinada é a igreja. Então, a predestinação os predestinados são predestinados para atender aos propósitos divinos para a igreja. Deus elaborou uma trajetória, uma caminhada para a sua igreja, um plano para a sua igreja, planejou uma missão para a sua igreja e planejou um destino para a sua igreja. Alguém pode evitar que a igreja não chegue no céu? Não. Ninguém pode evitar que a igreja não entre no céu. Ninguém pode evitar que ela entre no céu, né? Ela vai entrar no céu. Agora, eu vou se eu estiver dentro desse conjunto que nós chamamos igreja. Muito simples. Oitavo lugar, eu coloquei aqui predestinação positiva. O que eu chamo de predestinação positiva é um comentário, um viés de comentário, né, que o nosso professor, né, escritor da lição, coloca aqui. Está no tópico 3 e subtópico 1, que é também uma curiosidade, você pode anotar, que é muito interessante. Diz aqui no primeiro tópico, predestinação e salvação. Eu vou ler do comecinho que diz: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma, ou seja, você vai para o inferno e não tem para onde correr, você vai para o céu e também não tem para onde correr. Não. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Agora vem aqui o que respalda o nosso tópico. Nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, você vai ver lá em Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30,
1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. É interessante. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então eu vou ilustrar com um navio, irmão. Não é que Deus colocou um navio aqui e disse, entra aqui os salvos. Pronto, agora vocês vão para o céu. Colocou outra canoa do lado e disse, agora entra aqui, bando de pecadores, vocês vão aqui para o inferno e não tem jeito. Não, o navio está aí, irmão. Se você entrar, você vai. E aqui eu deixo uma palavra, cuidado, você que está ficando para trás. A igreja está andando, a igreja está caminhando. Olha, irmãos, muitas vezes eu falei na igreja no Pinheiro, falei na igreja em Vilagem Campestre 2, falei na igreja em Estela Maris e falei na igreja e continuo falando na igreja em Benedito Bentes 1. Eu sempre disse isso nos cultos, os irmãos são testemunhas. Eu sempre disse, irmão, nunca fique em casa quando tiver um culto na igreja. Vá à igreja, aproveite, porque vai chegar o dia que você vai desejar ir e você não vai poder. Irmãos, não é que isso foi uma profecia? Hoje tem gente chorando, desejando ir à igreja, desejando cultuar a Deus e não tem conseguido ir, porque não tem culto lá. Nós estamos fazendo um momento de oração, com pouquinhas pessoas, porque não pode haver aglomeração, não é? Mas, irmãos, cadê os cultos, né? E muita gente está voltando para Jesus. Deus te abençoe, meus parabéns. Isso aí é uma placazinha de advertência, porque quando Jesus arrebatar a igreja, isso aqui não é nem amostra grátis, hein? O negócio vai ficar muito pior, porque o espírito do anticristo vai estar dominando o mundo e a coisa vai ficar difícil. Então, meus irmãos, qual o tópico que nós estamos aqui? Predestinação positiva. Então, meus irmãos, o que nós temos não é um navio que Deus colocou as pessoas e designou e disse, só vocês vão nesse navio para o céu. E esse grupo aqui está nessa canoa que vai para o inferno. Não existe essa dupla predestinação. Existe uma grande canoa, um grande barco chamado igreja, e quando você aceita Jesus como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, se converte, é regenerado pelo Espírito Santo, você embarca nesse navio. Permaneça embarcado, não pule da embarcação e nem fique no cais e deixe o navio ir embora. Embarque e vamos marchando para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nono lugar, predestinação e eleição irrevogáveis. Quando eu digo irrevogáveis, é que não tem mais como voltar atrás, né? A igreja que está predestinada para chegar no céu, ela vai chegar no céu. Do jeitinho que o Senhor viu lá no início do mundo, né? A quantidade que ele viu, os mesmos rostos que ele viu, são os que vão estar lá no final. Que foram aqueles que abraçaram o Evangelho, aceitaram a palavra sem nenhum problema. E essa eleição também, né? Então, são irrevogáveis. O Senhor não vai pegar isso que ele viu e vai alterar, não é? Porque ele é soberano e vai alterar. Não, isso aqui eu não quero, tira. Mas eu quero, Senhor, mas eu não quero e tira. Isso não está fora, né? 10º lugar, predestinação e eleição graciosas. Aqui eu fecho o meu comentário. É que tudo isso acontece, irmãos, pela graça de Deus. Tudo acontece pela graça de Deus. Nenhum favor de Deus, nenhum benefício de Deus, nenhuma bênção de Deus nós recebemos porque merecemos. Coloque isso na sua cabeça. Não é? Tudo que Deus nos dá, tudo que nós somos, é pela sua graça que é infinita, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção
por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? E o versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Graça é um favor imerecido. Então, louvado seja Deus que predestinou a igreja. Eu estou no barco da igreja, caminhando para o céu. E você já está? Se você ainda não está, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele pode perdoar todos os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. Você que está assistindo esse vídeo, está afastado do Evangelho, o Senhor nunca se esqueceu de você. Ele te ama do mesmo jeito de quando você era uma componente lá do conjunto, de quando você era um músico lá na banda, né? Quando você era um pregador na igreja. Ele continua te amando do mesmo jeito e a porta está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração. Recebam um abraço carinhoso, fraternal do pastor Walter Pereira. E toda semana nós estamos disponibilizando os nossos vídeos às segundas-feiras, irmãos. Era terça-feira, 11h30 da manhã mais ou menos. Agora estamos disponibilizando na segunda, 7 horas da manhã. Se você não se inscreveu ainda, olha aí embaixo, se inscrever, se inscreva. Se ainda não clicou na mãozinha, clica aí na mãozinha para dar o like e faça um comentário. Tem um local aí que você pode fazer um comentário do vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Muita gente não conhece esse vídeo. E se você gostou, não é? Continue conosco todas as semanas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.